Bom dia. Ontem, falando sobre culto do Ribeirão Pires, domingo passado, né? E lembrando salmo de ontem, que segundo salmo, né? Depois, mais uma vez olhando isso aí, abram o homem completamente a porta do coração. Intensa luz divina já começou a brilhar. Interessante, né? A gente lê, mas muitas vezes escapa, né? Não entende no sentido bastante profundo, né? Este salmo parece imperativo, né? Abram o coração, porta do coração, está escrito, não está? Mas aqui podia entender o seguinte: agora pode abrir porta do coração, né? Porque já começou a brilhar sol da manhã. Interessante, né? Porque quando está noite, você fecha a porta. Por exemplo, no Brasil, problema maior da era da noite, a gente tem que andar com muitas chaves, né? Eu esqueço de vez em quando. Então não dá para nem abrir. E antes de sair, você tem que estar muito prestando atenção, levar um monte de chave, né? Por que precisa chave? Porque entra o ladrão. Outro dia fui isso faz tempo, né? E tem uma igreja católica. Aí Frei estava andando um monte de chave. Diz que tem que fechar tudo por dentro. Entra o ladrão, rouba tudo. Imagem, qualquer coisa que seja. Então, aí não dá para falar que abra o coração, né? Abra a porta, né? Abre, rouba tudo, né? Não tá? Então, tem que falar que fecha, né? Não é? Contrário. Tem que avisar para a pessoa, você fecha a porta, né? Incrível, né? Mesmo aqui, a gente fazendo oração aqui, se não cuidar, o ladrão entra lá, casa, não é? Sabe que está fazendo oração, todo mundo está aqui, ausente lá, casa, né? Então, de vez em quando esquece de fechar, né? Aí entra o ladrão, rouba as coisas, né? Então não pode falar, abra a porta. Não é? Interessante, né? Então, mesma coisa, não é só porta da casa, porta do coração também. Se você abre o coração, fala honestamente o que você sente, né? Aí sofre, né? Sofre. Tem coisa que não pode falar, né? Ou tem coisa, a maioria não dá para falar. Primeiro não vai entender e interpreta mal, né? Cheio de mentira, cheio de falsidade, né? Assim, agora, né? Você falando das coisas honestamente, machuca, né? Engana.
Então, tem que fechar o coração. Mas aqui mesmo fala, abram o coração. E os que mais aqui pode abrir o coração. Pode abrir porta do coração. Porque já está era do dia. Né? Talvez verdade seria, pode abrir já, porque luz intensa, né? Está entrando. Esse era do dia, né? Eu sempre levando um monte de chave pensando, quando possível, quando chega dia que não precisa mais chave, pode deixar tudo aberto, né? Não entra ladrão nenhuma. Ninguém quer tirar coisa dos outros. Pelo contrário, né? A pessoa pensaria dar mais aos outros, em vez de tirar, né? Querer dar, né? Interessante isso aí. Essa é base do era do dia. Impossível, parecendo impossível aparecer este mundo ideal para nós, né? Mas está aparecendo, né? E quase difícil imaginar. Muito difícil imaginar. Mesmo sistema financeiro está muito errado, né? Por exemplo, quando o Japão perdeu a guerra, aí começou a recuperar, né? Então a maioria do empresário foi soldado, né? Foi na guerra e a maioria do colega morreu. Então eles tinham remorso porque está vivo. Deveria morto junto com eles, né? Pela pátria, né? Tinha ainda amor ao país, né? Então, tinha muito remorso. E o espírito estava bem decidido. Vou morrer pela pátria, né? Pensou muito tempo. Ficou muito firme, né? Entendeu? Então, depois que perdeu a guerra, na verdade, sentiu que sobrou vida. Sobrou vida. Perante colega, perante amigos, né? Que morreram na guerra, tinha remorso muito grande. Por exemplo, um dos empresários, querido, fundou Panasonic, como é que chama? Indústria elétrica do Matsushita, né? E acho que voltou da guerra. Foi na guerra, perdeu a guerra, voltou. Aí pensou, interessante, ponto de partida você vê. Queria trabalhar, recuperar o país, né? Reviver. Então, para isso trabalhou. Não trabalhou para ganhar dinheiro. Mas acaba ganhando, né? Acaba ganhando, né? Então, o maior desejo dele foi assim. Eu vou pagar imposto, né? Se puder crescer, se crescesse bastante, né? Poderia chegar, o povo não precisa pagar imposto. Só de lucro da firma poderia administrar todo o orçamento do país. Assim pensava. Vida inteira assim pensou. Diferença você vê. Dedicar para o país, dedicar para o povo. Né? Objetivo do trabalho, né? Não é que ter vida luxo, ter vida confortável,
para ele, né, não é isso. Né? Interessante. Né? Então, era do dia mesmo fala que a maioria, aquele ensinamento do mesmo no século XXI, né, tem um monte de teatro, museu, e tudo grátis, porque a maioria foi construído mantendo pelos ricos, grandes empresários, para beneficiar o povo. Entende? Então, mesmo o imposto, a pessoa pagaria imposto com agradecimento, né? Não é uma coisa pesado, entendeu? Achando que é pesado, então quer enganar. Procurando pagar menos imposto. Menos imposto. Mas se o ser humano pensa de verdade para melhorar, né, para prosperar país, povo, pensaria, eu quero pagar mais, né? Porque recebendo, na verdade, benefício do próprio povo, né? Próprio país, né? Se grandes empresários pensassem um dia abrindo o coração, abrindo a porta do coração, pensassem, né? Eu quero ser o maior contribuinte do imposto. Aí seria outra coisa, né? Diferença é muito pouco, mas é muito grande. Muito grande. Porque isso depende do coração da pessoa. Né? Não é? Entrar em casa, roubando cofre, levando os bens dos outros para satisfazer necessidade da pessoa. Porque, na verdade, a pessoa totalmente, primeiro tem que fechar totalmente o coração, né? Se tiver consciência, impossível. Impossível. Se tiver, a pessoa sente muito mal, mesmo que consegue fazer, né? Engraçado ser humano, viu? A gente imagina, vocês olham muitas vezes do criminosos, ou cometeu fraude em qualquer classe, né? Classe alta, classe baixa, né? Até pessoa ilustre, né? Pessoa respeitada, que comete algum fraude, algum erro, e levando para policial pegando, né? Interessante isso aí. Quando você olha, o que faz? Coloca rosto, esconde rosto, coloca paletó em cima, não tem? Não quer mostrar. Isso é sinal que tem consciência, porque a pessoa sente vergonha, não é? Se não sente vergonha, por que não mostra rosto, né? Porque consciência da pessoa não tem como esconder. Mesmo que querendo esconder, não tem jeito. Interessante, né? Não consegue erguer o rosto para céu, né? Esconde. Abaixa a cabeça. Esconde. Para que outro não veja, né? Sente vergonha. Por que sente vergonha? Porque tem consciência. E deve estar sentindo muito infeliz, né? Muito infeliz. Miserável, né? Na verdade, né? Não os outros que vê, mas a própria pessoa. Porque estava totalmente fechado, vivendo este mundo. Porque tem opção, né? Você viver honestamente ou desonesto. Né? Ou você consegue justiça ou não, né? Interessante, né? Opção tem duas partes. Mas por causa do sofrimento
A pessoa muitas vezes escapa para mal, porque tem muito aliado, tem muito maior aliado desse aí, né? Mas se você, honestamente, vivendo, que ninguém nem respeita, né? Acha você bobo, né? Não é? Por que não consegue, não sabe viver? Pensa assim, né? Falando honesto, de verdade, a pessoa não acredita. Engraçado. Você mentindo até acredita. O mundo é estranho, viu? Então não adianta falar verdade. Né? Acha que mentira, né? Porque tão acostumado, né? Tão acostumado. Engraçado. Acostumado e a pessoa não percebe. Este ponto mesmo estava muito justo. Né? Ele falava, justiça é coluna do ser humano. Se a pessoa perde justiça, parece que não tem osso, não consegue levantar. Então, honestidade do justiça é uma das coisas principais do ser humano, né? Então, ele não admitia mentira, qualquer mentira. Mas a pessoa mentia sem saber, inconsciente, porque está acostumado. Engraçado. Então, quando mesmo ouvia, falava, você está mentindo, mas a pessoa fala que não, estou falando verdade. A mesma falava, este ponto é mentira. Falava. A pessoa, sim. Assim percebia, você imagina as coisas. Né? A pessoa fala, não percebe. E quando a pessoa está honesto, ele perdoava qualquer coisa, mesmo que quebrando, né, obra preciosa, coleção do Mishama, obra de arte, caríssimo, né, derrubando, quebrando, e pedindo desculpa, falava, tá bom. Não falava nada, só perdoava imediatamente. Mas se pensou que esconder, aí ficava bravo. Bravo mesmo, viu? Porque ele queria construir um mundo de homem honesto, homem que tem justiça, né? Entende o que é bem, o que é mal, né? Mas foi muito difícil. Tinha secretário de missão, chamava Inoue, né? Ele acompanhou desde criança, não, desde estudante, ainda frequentava a faculdade, morava na casa do missão, né? Pessoa muito boa. Mas, mesmo assim, de vez em quando, errava as coisas, né? Então, diz que ele fala uma história muito interessante. Assim, ele errou alguma coisa, né? Aí mesmo falou que você está errado, né? Depois, todo mundo começou a assistir cinema, porque fazia cinema um dia sim, um dia não, né? Para dar pouco de divertimento, ou seja, alegria, para todas as pessoas que dedicavam, né? Mais de 200 pessoas, né? Noite, né? Quando termina a dedicação, todo mundo junto assistia cinema. Em vez de ir cinema, mesmo alugava cinema. Tinha máquina tudo aí, ó, né? E ele na frente assistindo, né? Então, mesmo ficou bravo com ele. Mas começou a assistir cinema, dando risada, né? Diz que foi comédia. Ele rindo, né? Divertindo, né? Aí ele pensou, esqueceu, porque já está. Pensou que melhorou humor, né? Deve ter já esquecido. Depois que terminou, ele chamou outra vez falou,
esta liberdade, né, do mesmo, né? Não é? Engraçado, né? Então, como ele detestava mentira, né? Isso é impressionante. Impressionante. Né? E só para pessoa, para dar alegria, felicidade para a pessoa, né? Isso que pensava. Este ponto de vista, entendeu? Então, quando não corresponde às pessoas, que ficava bravo? Por que você não sente? Por que você não arruma as coisas para outros que visitam, né? Sentir bem? Acaba provocando mal-estar, né? Isso não é aceitável, de jeito nenhum. Não. Por isso eu acho que aqui seria, pode abrir coração, pode abrir porta do coração, assim, né? Quer dizer, pode abrir porta, não precisa mais chave, porque está brilhando luz do era do dia. Tão claro que ninguém vai cometer fraude, cometer crimes, né? Atos negativos, né? Não é? Assim seria bom, né? Como economizaria tempo e coisa, né? Interessante, né? O que ser humano gasta, o que a humanidade gasta, dinheiro, tempo, preocupação, gasta energia, né? Por causa disso, né? Incrível. Só para fazendo isso aí, né? Você trabalha, mesmo trabalhando assim, a gente vende algumas coisas, né? Mas tem que, o que a pessoa fala, você já vê desconfiança, né? Será que é verdade? Não é? Faz compromisso, né? Palavra, eu vou fazer isso. Mas não dá para saber que você realmente vai fazer, né? Então precisa trocar contrato, escreve, assina. Mas mesmo assim, nada garantido, né? Não é? Então, essa preocupação, essa tensão, né? Você ficar tranquilo. A pessoa já falou, sou farado, vai cumprir, não tem perigo. Para ter essa confiança, é pouca gente que você tem confiança, não tem? A maioria não dá, só fala. Mas depois de uma hora já está fazendo o contrário. Incrível, né? Por isso gasta muito, né? Não é? Você imagina, não tem como imaginar o mundo do reino de Deus, né? Se a pessoa não faz mais nada errado, não precisa policial, nem militar, né? Ninguém vai invadir o país, não é? Como tem no Zhengensange, né? Não tem nem divisa entre países. Ninguém provoca guerra. Então, por que tem? Precisa arma, né? Precisa exército. Você imagina orçamento, despesa que dando, né? Para manter exército, polícia, né? Advogado, um monte de advogado. Na questão da doença é assim, né? Muitos médicos, né? É uma coisa incrível, né? Não tem como você imaginar. Se não existe nada, isso aí é muito fácil manter. Não precisa sofrer nada. Não é? Então, esse seria o reino de Deus aqui na Terra, né? Está indo para essa direção.
indo para essa direção. Isso não tem dúvida. Por isso, como está assim, pode abrir porta do coração, porque está raiando o sol. Você levanta de manhã, chovendo muito, não dá para abrir porta, janeira, porque entra chuva, né? Mas como hoje, sol brilhando, abre janeira, deixa entrar ar, sol, ficaria gostoso, né? Não é? Então, aí que tem, eu acho que esperança, indo essa direção. Outro fase do plano de Deus, né? Então, não esquecer para essa direção. Mesmo domingo, né? A gente estava orando, como falei ontem, a gente está esforçando um pouco para plantar alguma coisa, agricultura da grande natureza, lá no Ribeirão Pires, né? Então, algumas pessoas dedicando lá, pelo menos uma vez por semana, indo lá, plantou bastante verduras, né? Nabo, cenoura, alface, mas está uma beleza, viu? É muito bom. Colocou uma oferenda e impressionante, aquele branco da pele do nabo, faz tempo não via. É branco, é bonito, parece obra de arte. Cenoura também grande, quase 20 centímetros, porque não é fácil cenoura, né? A pessoa tem que colocar muito adubo, assim pensa, né? Mesmo assim pega praga, então agrotóxico, né? Mas não tem praga nenhuma. É muito, né? E, além disso, é tão gostoso. Estava comendo, só como salada, né? Ralando nabo, cenoura, pouquinho de shoyu, né? Não precisa mais nada. E além disso, de manhã você sente bem. Uma coisa, parece que não tem barriga, não tem aquele peso, né? Não acumula gás, né? Não é só não acumular gás, você sente bem-estar por dentro, né? Uma coisa, uma maravilha, né? E o que tem lá? Só tem água, né? Só água, máximo que tem, ovário de manhã, fica tudo molhado, né? Cai muito ovário. Só isso. E crescendo sem ter nenhum meio artificial, né? Totalmente pela força da grande natureza. Quer dizer, Deus cuida, né? O homem não atrapalhar, as coisas, tudo dá certo. Né? Interessante, né? Mas mesmo assim, levando agricultores, mostrando, não acredita. Não acredita, sabe o que vai falar? Esta terra é especial. Minha terra não dá para fazer assim. A maioria faz assim. Ou mesmo olhando, não acredita. Não dá para fazer. Não enxerga. Porque é tão diferente, tão simples, que não tem como acreditar. Porque se acreditar, ser humano, o que faz? Não precisa fazer nada. Né? Mas a pessoa quer manifestar ego, entendeu? Eu trabalhei com suor, com muita despesa, colocando um monte de adubo, né? Com muito cuidado, jogando muito agrotóxico, que conseguiu produto, né? Isso é glória do homem, né? Entendeu? Neste altura não tem nenhuma força de Deus, né?
força do homem, puro força do homem. Aí a pessoa fica orgulhosa. Aprendi 10 anos, 20 anos, 30 anos, toda teoria. Mas quem está fazendo isso aí? Pessoa que nunca estudou agronomia, nunca estudou nada. Só tem fé, entregando a mão de Deus, dando esse resultado, né? Então, você olha aí não tem como ser humano falar alguma coisa, só agradecer a Deus, né? Entendeu? Mas isso a pessoa não quer, A pessoa tem que pensar assim, o que criou Deus tem algum defeito, né? Não pode entregar totalmente a Deus. Porque no fundo do fundo, a pessoa não acredita. Perfeição da criação. Sempre acha brecha, né? Alguma coisa errada. Então, este ser humano tem que fazer. Né? Entendeu? Fazendo isso, cada vez afasta de Deus, né? Quantos agricultores agradecem a Deus? Não agradecem a adubo. Força do adubo que está dando certo, não é? Incrível, né? Força da técnica, do estudo, né? Conhecimento que está dando certo. Entendeu? Se não tem... Então o mundo ficou muito complicado. Entrou um círculo vicioso, uma coisa horrível, né? Para cortar não é fácil. Assim está, né? Então tem que voltar na origem, né? As coisas interessantes, viu? E este caminho que mesmo deixou, né? Acreditar Criador, como é perfeito as coisas, né? Assim, agradecer a Deus, louvar o poder de Deus, né? Assim nasce verdadeira fé, né? Não é? Senão, impossível. Acredita, mas não acredita, não é? Entrega, mas tem coisa que não dá para entregar. Pensa. Entendeu? Se entregar não dá certo. Engraçado. Essa dúvida, né? Fechar a porta ou abrir porta. A pessoa tem medo de abrir. Tem medo de abrir porta. Não é? Então, eu acho que aqui a gente pode entender assim, abram as portas do coração, mas também pode abrir. Agora pode, né? Antigamente não podia, mas agora pode. Ficando possível, né? Esse é sinal da era do dia, né? Não é? Tá bom, obrigado.